Fala pessoal, beleza? Pessoal Dani chegando aí, né? Nós batemos um papo aqui nessa super revisão aí para a auxiliar educacional socioeducativo do Sejusp, não é isso? Então, gente, assim, são nossas apostas finais, né? Nosso vale tudo aqui, né? Que nós estamos trazendo para vocês aqui, cada professor de cada disciplina, né? Aquilo que a gente acha que será cobrado na prova. E isso eu baseio sempre em cima de quê? Nas minhas aulas de raciocínio lógico aqui. No que a banca IBGP gosta de cobrar mais, dos assuntos que gosta mais de cobrar em cima do edital de vocês. A gente tenta ser o mais breve possível aqui, meia hora, 40 minutos, 50 minutos aqui, tentar falar, né, aquelas questões, o máximo de questões possíveis aqui para você gabaritar raciocínio lógico. Né? Se eu conseguir falar uma ou duas questões a mais aqui nessa revisão e essas questões de colocar nas vagas, estou extremamente satisfeito. Beleza? Então, aqui é um pouco corrido mesmo, né? O pessoal às vezes reclama, a pessoa está rápido, mas é rápido mesmo, porque aqui é revisão. Lembrando que no nosso canal aqui mesmo, tem no canal nosso no YouTube, tem várias dicas específicas para o agente socioeducativo, com correção de questões da Banca IBGP e também dentro do nosso curso aqui, dicas focadas, né, para essa prova. Então você tem que ficar ligado agora nessas apostas finais de todos os professores aqui. Então assista, né, anote os macetes, anote os bizus aí para você chegar nessa prova no domingão aí e tentar buscar gabaritar as questões de raciocínio lógico, beleza? Então vamos entrar, sem delongas, sem muita conversa, né? Vamos tentar ser o mais objetivo possível aqui dentro desses assuntos. Então vamos lá. O que nós temos aqui, né? O que nós temos sobre o nosso edital aí, nessa revisão, né? Vale tudo, é o famoso vale tudo, que agora vale tudo mesmo, né? Você ir para a guerra, você ir para a briga aí, para buscar essas questões, beleza? Então nós sabemos que o edital de vocês, né? São 5 questões de raciocínio lógico englobando esses assuntos aqui. Pega a parte de noções lógicas na matemática e também a parte aqui da matemática bruta mesmo, matemática pura. Então vou tentar buscar dentro do que o IBGP gosta de cobrar mais, vou falar um pouco de cada um desses assuntos aqui, beleza? Algum assunto que eu porventura não falo dele aqui, terá revisão aí, teremos dicas importantes aí dentro do nosso canal. Principalmente essa parte de múltiplos divisores aqui, que eu fiz uma aula específica disso. Resolvi questões específicas de múltiplos divisores para você não ser surpreendido na sua prova. Então, se tiver dúvida, pode voltar no canal também e buscar aí, porque é importante você ir com isso aqui tudo revisado para a sua prova, beleza? Então, vamos lá, trabalhando em cima do que o IBGP gosta de cobrar, em cima do que eu vou trazer para vocês aqui agora, na parte de noções básicas de lógica aqui, para a gente tentar gabaritar essas 5 questões no nosso Vale Tudo para auxiliar educacional do Sejusp, né, de Minas Gerais aqui, beleza? Então, bora. Seguindo então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês, dar uma revisada na parte de lógica proposicional, né, o bizu matador do método DR aí, né, gente, o método Denner Rocha, que eu trago para vocês aqui, como você identificar se uma sentença, uma frase é proposição ou não. Esse macete aqui eu falo que vocês têm que levar para a prova, porque o IBGP, se cobrar alguma coisinha nisso aqui, você vai ter condição de resolver. Ou seja, aquelas declarações interrogativas, né, aquelas perguntas. Se for pergunta, não é proposição. Se for declaração exclamativa, não é proposição. Se for declaração sem verbo, também não é proposição. Declarações com verbo no imperativo, ou seja, indicando ordem, não é proposição. E as sentenças abertas. O que é sentença aberta? É aquela sentença que eu não consigo validar. Então, pessoal, esse primeiro bizu aqui, o BGP gosta de cobrar, né? Você identificar ali o que é proposição ou não, você já mata aqui. Leve para sua cabeça. Frases interrogativas, exclamativas, sem verbo, com verbo no imperativo e as sentenças abertas, não é proposição. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta é aquela sentença, aquela frase que eu não consigo validar. Falar que é verdadeiro ou falso. Então, se eu não consigo validar essa sentença, né, eu não consigo falar que ela é verdadeira ou falsa, ela é uma sentença aberta. Se ela for uma sentença fechada, que eu consiga validar, aí será a proposição, assume a partícula lógica, né, aquelas letrinhas ali dentro do raciocínio lógico. Mas isso aí, eu posso já estar te dando uma questão nesse primeiro slide que nós estamos trabalhando aqui. E o que você precisa anotar se você não era aluno nosso aqui do nosso curso? Tenho certeza, se você era aluno do nosso curso e acompanha nosso canal, você já viu esse bizu aqui. Né? Se você era aluno nosso aqui do nosso curso focado para auxiliar educacional, você viu isso aqui, porque isso é bem cobrado mesmo pelo IBGP e eu sempre friso isso dentro do nosso curso. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos buscar, né, trabalhar uma questãozinha rápida sobre esse assunto que você já matar, e todas as questões que eu for trabalhar aqui serão questões da IBGP, beleza? Então são questões bem focadas aí mesmo, questões recentes da prova. Então, declarações interrogativas, exclamativas, sem verbo, com verbo no imperativo,
e sentenças abertas não são proposições, não é uma proposição simples. A questãozinha para você matar, isso é questão do BGP, olha só. Sinal alternativo que representa uma sentença aberta. Ou seja, o que é uma sentença aberta? Que eu não consigo validar, não consigo falar que é verdadeiro ou falso. Então, ó, 4 mais 4 é 8, consigo validar, falar que é verdadeiro ou falso. Carlos possui 5 filhos, consigo validar, falar que é verdadeiro ou falso. Clarice é uma excelente professora de história, consigo validar, falar que é verdadeiro ou falso. Agora, olha essa letra D, ó. Ela representa uma sentença aberta, não consigo validar. Ó. Ela é uma ótima profissional. Ela quem, né? Esses pronomes aqui fazem com que esse pronome faz com que a sentença se torne uma sentença aberta. Ela é uma ótima profissional. Ela quem, né? Ela quem, eu estou falando de quem. Então eu não consigo falar que é verdadeiro ou falso. Então é uma sentença aberta. Matou a questão. Questãozinha da BGP. Beleza? Ponto importante aí dentro da lógica proposicional. Então, questão D marcou o X no lugar certo e partiu para o abraço. Agora vamos revisar a parte de tabela verdade. Tabela verdade dos operadores, né? Dos conectivos lógicos. Conectivo E, o ou, o se então e o se somente se. Como que eu faço para fixar isso aqui? Né? Lembrando que o E indica uma conjunção entre as proposições, o ou indica uma disjunção, ou disjunção inclusiva, o ou indica uma disjunção exclusiva, o se então é o condicional e o se somente se o bicondicional. O E, a simbologia é o chapeuzinho, o ou Vzinho, o ou Vzinho com tracinho embaixo, o se então é a setinha e o se somente se é a setinha para os dois lados. Isso é revisão para a gente entrar dentro da tabela verdade de cada conectivo lógico desse aqui. Eu preciso saber a tabela verdade deles. Então, se eu for pegar uma tabela verdade entre duas proposições, por exemplo, né, da conjunção que é o E, disjunção que é o ou, o se então, que é o condicional, e o se e somente se, tem gente que decora isso aqui, ó. Gente, você tem que fixar, levar para sua prova, é esse macete aqui, ó, esse bizu da tabela verdade, que é o bizu que o professor Denner passa. Na tabela verdade do E, tudo V dá V. Ó, só dá verdadeiro no E quando for tudo V. Olha só, vou voltar aqui, ó. Tabela verdade do E, que é a conjunção. Tudo V dá V lá. Só dá verdadeiro quando for tudo V. Show? Tabela verdade do OU. Como que seria a tabela verdade do OU, que é a disjunção? Tudo F dá F. Então só dá falso no se então, ó, no OU, né? Só dá falso no OU quando for tudo F. Então vou voltar aqui, ó. Tudo F dá F. Olha lá, se não for tudo F, vai dar verdadeiro. Beleza? Tabela verdade do ou, iguais da F, diferente da V. Então, ó, iguais da F, iguais da F. Diferentes vai dar verdadeiro. Então, se eu tenho duas proposições com valor lógico igual, dá falso. Se o valor lógico for diferente, dá verdadeiro. Isso é no ou. E no se então, professor? No se então, V com F dá F. Ou seja, só dá falso no se então quando vai fugir, fugiu. Observe, ó. Vai fugir, fugiu, ou Vera Ficha é feia. Só dá falso no se então quando vai fugir, fugiu. Beleza? E no se então só dá falso quando vai fugir, fugiu. E no bicondicional, iguais da V, diferentes da F. Lembra disso? Ele é o contrário do ou, né? Iguais da V, diferentes da F. Então, ó, iguais da V, iguais da V, diferentes da F. Então, pessoal, se tem uma coisa que você tem que decorar para sua prova, eu não gosto de falar a palavra decorar, não, né? Mas se tem uma coisa que você tem que fixar, levar na sua mente para sua prova, é o bizu da tabela verdade. Bizu da tabela verdade do E, tudo V da V, do OU, tudo F da F, do OU, iguais da F, diferente da V. No se, então, vai fugir, fugiu. Só dá falso no se, então, quando for se V, então F, né? Quando for vai fugir, fugiu. E no se, somente se, iguais da V, diferente da F. Matou. Beleza? Matou aí. Então, isso aqui é importantíssimo. Não adianta correr disso aqui, não. Aí vamos tentar trabalhar agora umas questõezinhas e você vai deixar fixado esse bizu aí, hein? Não esqueçam disso. Vamos lá, então. Questãozinha de BGP. Se P, Q e R, 3 declarações, é correto afirmar que o número da sua tabela verdade será de exatamente 2 linhas, 4 linhas, 8 linhas, 16 linhas. Gente, outro macete. Para eu saber o número de linhas da minha tabela verdade, é sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, ó,
Se o P, o Q e R são 3 proposições simples, né? 3 declarações, então vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, tenho 8 linhas, né, na minha tabela verdade. Beleza? 8 linhas na tabela verdade. Matou aí a questão. Então, isso aqui é importantíssimo e o BGP gosta de cobrar. Lembra disso. Se quiser saber o número de linhas combinatórias da tabela verdade, você sempre vai trabalhar esses detalhes aí. Outra questãozinha de tabela verdade, a gente pular essa parte aqui já e já partir para frente. A Alice estava estudando para o concurso público da Prefeitura Municipal de Itabira e se deparou com uma questão que solicitava a montagem da tabela verdade de negação de P ou negação de Q. Para solucionar, ela montou o seguinte quadro. Então, por sorte, a questão já me trouxe aqui, né, o quadro pronto. O número de V encontrado na coluna P ou não Q, ou seja, P ou não Q, multiplicado pelo número de F encontrado na coluna E. O número de V encontrado na coluna P e não Q multiplicado pela coluna de F. Pelo número de F encontrado na última coluna, ou seja, ele quer que eu pegue o número de V dessa coluna aqui e multiplique pelo número de F dessa. E veja quanto que vai dar. Para isso eu vou preencher a tabela verdade. É uma tabela verdade que tem 2 proposições, proposição P e Q. Gente, eu sempre ensino fazer a construção da tabela verdade nas minhas aulas, né? Agora não tem como a gente fazer isso aqui. Mas quem já é meu aluno sabe que eu ensino aí a fazer a construção da tabela verdade, os passo a passos. Então o exercício já te deu a tabela verdade pronta. Se ele tivesse te pedido para construir a tabela verdade, você teria condições de fazer também, né? Então já me deu a tabela verdade pronta, eu vou só preencher ela agora. Como que eu preencho? Primeiro eu vou fazer a negação do Q. Então negar o Q? O que é verdadeiro fica falso aqui no Q. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro, o que é falso fica verdadeiro. Agora eu quero fazer a coluna P ou, esse Vzinho aqui, ó, indica a simbologia do ou, né? P ou não Q, ou seja, ele quer que eu pegue essa coluna P com a coluna não Q e faça o ou entre elas. No ou, vão lembrar qual que é o bizu da tabela do ou? No ou, tudo F dá F, ou seja, essa é F e essa é F, então tudo F deu F. Essa é F, essa é V e essa é F. Então não é tudo F, dá verdadeiro. Essa é V e essa é V, dá verdadeiro. Essa é F e essa é V, dá verdadeiro. Só dá falso no ou quando for tudo F. E agora, na última coluna, ele quer que eu negue essa coluna aqui, ó. Então, o que é falso fica verdadeiro, verdadeiro fica falso, verdadeiro fica falso, verdadeiro fica falso. O que o exercício me pediu agora? Ele não pediu o resultado da tabela verdade. Ele pediu o número de V encontrado na coluna P ou não Q, nessa coluna aqui, quantos V que tem? Ó? Tem 3 V aqui. Multiplicado pelo número de F encontrado na última coluna. Quantos F que tem nessa aqui? 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, resposta, letra C. Então, questãozinha da BGP, é uma questão da Prefeitura Municipal de Itabira, né, um dos concursos recentes que a BGP fez aí. Então, é o bizu da tabela verdade sendo aplicado para vocês aí. Beleza? Top de linha? Show? Então podemos partir para a próxima? Agora nós vamos cair aqui na parte de negação de proposições compostas. Esse macete aqui você tem que levar para a sua prova. Quando eu falo negar proposições compostas, é negar os operadores lógicos e, o operador lógico ou. Para você fixar, você tem que lembrar isso aqui, ó, operador lógico ou, né? O conectivo lógico ou. O conectivo lógico se, então. E o conectivo lógico se e somente se. Isso aqui eu trato muito dentro das nossas aulas. Negação de proposições compostas. Então, para eu negar uma proposição composta, já mato, ó, que está escrita com e ou com ou, o que é o bizu, ó? Troco um pelo outro, e faço o quê? Nego tudo. Beleza? Troco um pelo outro e nego tudo. Então, se a proposição tiver escrita com E, o que você tem que fazer? Trocar pelo OU e negar tudo. E se ela tiver escrita com OU, você troca pelo E e nega tudo. Lembra disso, pelo amor de Deus. O BGP gosta de cobrar demais isso aqui, gente. Demais, negação de proposições compostas. Principalmente do E, do OU e do SI, então. Do OU e do SI somente SI, nem tanto. Mas pediu lá, negação de proposições compostas. Negar é mudar o valor lógico da proposição. Então, se pediu para negar, o que você já pensa? Tem que trocar pelo E. Se tiver escrito com E, você troca pelo OU. Se tiver escrito com OU, você troca pelo E. E nega tudo. Esse é o macete. Beleza? E se tiver escrito com SI, então, professor? Com SI, então, como que eu faço, então? Se tiver escrito com SI, então, o macete é o seguinte, ó. Você troca pelo E.
Ah, professor, então para negar a proposição que está escrito com sim, então tem que trocar pelo E? Sim. Troca pelo E e faz o quê? Renega. Você repete a primeira proposição e nega a segunda. Lembra do macete, pelo amor de Deus? Repete a primeira e nega a segunda. Você repete o antecedente e nega o consequente. Beleza? Esses dois aqui são os mais importantes, esses dois macetes. Agora, se viesse lá uma negação com ou e com se somente se, é só você lembrar o seguinte: negação com ou e se somente se, é só você trocar um pelo outro. Fechou? Galera, presta atenção. Eu posso estar falando mais uma questão da sua prova aqui, porque esse é um assunto que despenca pelo IBGP. Negação do e e do ou, troca um pelo outro e nega tudo. Negação do se então, troca pelo e e renega. Negação do ou e do se somente se, troca um pelo outro. Fechou. Matou uma questãozinha de prova que eu estou te dando aí. Show? Top? Beleza? Então vamos lá, ó. Dentro disso aqui vamos fazer questões? Questões da IBGP, para você ver como que isso é cobrado, ó. Primeira questãozinha na tela. A proposição João é perfeito e é muito competente. Tem uma negação corretamente expressa em. Então vamos lembrar. Negação, proposição está escrita com e. Eu tenho que trocar pelo ou. Primeira coisa. Então qual que estou utilizando o ou? Aqui e aqui. Essa aqui está utilizando o mas, né, que é a mesma coisa do e, e essa aqui está utilizando o e de novo. Para negar o e, eu tenho que trocar pelo ou. Então tem que ser letra A ou letra D. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Tem que negar tudo. João é prefeito? João não é prefeito. Na letra D, João é prefeito. Não negou tudo, já elimina ela. Você vai vir na letra A, vai marcar o X e sair para o abraço. Olha a confiança. É muito competente? Não é muito competente. Então, ó, negou tudo na letra A. Então, trocou o E pelo OU e negou as duas proposições. Tem que negar tudo. Lembra disso, pelo amor de Deus, certo? Para você fazer essa prova de auxiliar educacional no domingão, não deixe de levar esses macetes para sua prova. Show? Leve esses macetes que eu estou passando essa revisão aqui, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essas 5 questões aí. Show? Top? Então, negação do E, troca pelo OU e nega tudo. Vamos para a próxima questão, ó. Mais uma de negação. Ó. A negação da frase. O farmacêutico identificou o remédio ou a receita veio do médico. É corretamente expressa por. Então, para negar o ou, eu tenho que trocar pelo e. Então, qual que está utilizando o e? Essa está utilizando o e. Esse nem aqui também é a mesma coisa do e, né? Que está negando as duas, beleza? O farmacêutico indicou o remédio. O farmacêutico não indicou o remédio. O farmacêutico não indicou o remédio. Na letra C está utilizando o ou, na D o ou. Já posso eliminar elas. Ó, na letra A ou B está negando. A receita veio a óbito. A receita veio no médico, a receita veio no médico. Na letra B, ele não negou isso aqui, ó. A receita veio do médico. Não negou, tá vendo? Na letra A, negou os dois, ó. O farmacêutico não indicou o remédio, nem a receita veio no médico. Ou seja, esse nem aqui, e nem a receita, né? E nem a receita. Ou seja, está negando os dois. Então, por isso que é a letra A. Cuidado com esse nem aqui. Beleza? Cuidado com esse nem. Esse nem aqui está negando as duas, né? Negou isso e negou também. Né? Não fez um nem a outra, ou seja, negou as duas. Então, resposta correta, letra A. A letra B você já eliminou por quê? Realmente trocou o ou pelo e. Negou a primeira proposição aqui, mas não negou a segunda. Então, não tem como ser ela, tem que negar tudo. E o nem está negando as duas, né? Então, fiquem ligados nisso aí. Show, pessoal? Beleza? Vamos para a próxima. A negação da proposição, se o preço foi o mais barato, então ganhará a licitação. Opa, negação do se então. Lembra do macete do professor Denner? Eu tenho que trocar pelo E. Então tem que trocar o se então pelo E. Vamos procurar qual trocou pelo E? Na B e na D. Na C, né? Na A está utilizando o se então e na D está utilizando o se então. Eu não nego o se então com o se então novamente. Então já elimina as duas. Qual que é o macete? Eu troco o se então, repete o que vem antes do então e nega o que vem depois. É o famoso renega. Beleza? Repete e depois nega. O preço foi o mais barato. Tem que repetir. O preço foi o mais barato. Repetiu na B. Na C. O preço não foi o mais barato. Não repetiu. Já elimino ela. Já marca a letra B. Mas será que negou a segunda, professor? Ganhará a licitação. Não ganhará a licitação. Matei a questão aí. Então, troquei o se então pelo E, repeti a primeira e neguei a segunda. Lembrando, gente, que a ordem aqui do se então, o que vem antes do então você repete, o que vem depois você nega. Lembra isso, pelo amor de Deus.
Repete a primeira, nega a segunda. Repete o antecedente, nega o consequente. Show? Top? Beleza? Agora vamos falar de equivalência lógica. A gente dá sequência. Equivalência lógica. Equivalência lógica, gente, é não mudar o valor lógico da proposição. A negação é quando eu mudo o valor lógico. Se eu tenho uma verdadeira, eu acho uma falsa, ou vice-versa. É isso? Tem verdadeira, eu acho uma falsa eu acho verdadeira. Agora, a equivalência lógica, se eu tenho uma verdadeira, eu acho outra verdadeira. Se eu tenho uma falsa, eu acho outra falsa. Eu não mudo o valor lógico, é a mesma tabela verdade. Então, o macete é você levar isso aqui para sua prova, que se for cobrado alguma coisa disso lá, será cobrado nesse sentido, ó. Você vai lembrar da equivalência do operador lógico se então. Tem duas equivalências. Rapidinho passando esse macete para vocês aqui, porque pode ser uma questãozinha da sua prova. Primeiro é a equivalência 1, que é a primeira que você vai procurar. Depois, se não achar ela, você tenta a equivalência 2. Qual que é a equivalência 1? Equivalência 1 fala para mim o seguinte, ó. Se eu tenho uma proposição escrita com se então, eu vou achar outra equivalente que também esteja escrita com se então. Então você vai manter o operador lógico e vai fazer o quê? Volta negando a proposição. Então só pela simbologia rapidinho aqui, ó, se está lá assim, ó, se P então Q, eu volto negando. Eu mantenho o se então, nego o Q e nego o P. Eu escrevo de trás para frente negando as duas proposições. Beleza? Agora, se não encaixou essa nas suas alternativas, você vai para a equivalência 2. Equivalência 2 fala para mim o seguinte, ó, se eu tenho uma proposição escrita com se então, eu tenho que trocar o conectivo pelo ou. E se eu tenho uma escrita com ou, você já troca o conectivo pelo se então. Show? Só que é só trocar o conectivo? Não. Aqui você troca o conectivo e nega ré. Ah, você nega primeiro e depois repete. Você nega e repete. Não confunda o nega ré com o renega lá da negação. Aqui eu estou falando de equivalência. Então você nega a primeira e repete a segunda. Então vamos imaginar, se está lá assim, ó. Se P, então Q. Para eu achar equivalente, eu troco pelo ou. A primeira, o que vem antes do então, eu nego. E o que vem depois, eu repito. Beleza? Se P, então Q. Troquei pelo ou, neguei o P e repeti o Q. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, se vier alguma coisa de equivalência, você vai matar a questão com esse macete aí. Então você sempre busca primeiro as suas alternativas, a equivalência 1. Se tiver escrito com se então, você busca a equivalência 1. Mantém o se então, volta negando. Agora, se no se então você não achou equivalência 1, você tenta aplicar a equivalência 2. Você troca pelo ou, nega a primeira, repete a segunda. Se tiver escrito com ou, você troca pelo se então, nega a primeira e repete a segunda. Pronto. Beleza? Show? Top? Então vamos lá para as questões? Olha só, questãozinha aqui para a gente fechar isso. Ó. E BGP também. Ó. Observe a proposição a seguir. Mais uma questão da Prefeitura de Itabira. Ó. Se Itabira é em Minas, então o queijo é bom. Uma frase equivalente. Então eu vou buscar primeiro a equivalência 1. Se então com se então. Qual que está utilizando o se então? A letra D. Vamos ver se está voltando negando. Porque se manteve o se então, tem que volta negando. Lembra disso? Volta negando. Então vou escrever o que vem depois do então negando. Ó, o queijo é bom, o queijo não é bom. Itabira é em Minas, Itabira não é Minas. Ah lá. Voltei negando. Encaixou. Agora, se não tivesse encaixado, eu tentaria com o ou. Qual que poderia ser? A letra A ou a letra B? Para ser o ou, o que teria que fazer? Ó? A primeira nega. Não, primeira você nega. E a segunda você repete. Na letra A, na verdade, está utilizando o ou, né? Nem seria ela. Vamos ver se está fazendo isso na letra B. Ó. Itabira é em Minas. Tem que negar. Itabira não é em Minas. Negou, bacana. Só que o que vem depois do então tem que repetir. O queijo é bom. O queijo não é bom. Negou as duas. Então por isso que não pode ser a letra B. Beleza? Se não tivesse esse não aqui, ó. Se não tivesse esse não aqui, aí a letra B também seria equivalência. Porque troca o se então pelo ou, nega a primeira e repete a segunda. Na letra C está utilizando o E, né? Nem tem equivalência do se então com E. A negação do se então que é com E. Beleza, pessoal? Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, é importantíssimo, tá? A parte da lógica proporcional, isso aqui é importantíssimo. Você tem que levar para sua prova. Certo? Bacana? Então, continuando aqui, ó. Outro ponto importantíssimo, que é o que está no edital de vocês e a banca IBGP gosta de cobrar demais. Já vou trazer desse assunto aqui para a gente fechar essa parte de raciocínio lógico.
Só fazer alguma coisinha de sequência lógica e entrar na nossa parte de matemática. Argumentação lógica. Né? Ele te dá um problema para você concluir alguma coisa desse problema. E se nesse problema tiver lá os quantificadores todo, algum e nenhum, o bizu é o seguinte, monta a estrutura com diagrama. Né? Quem é aluno aí do meu curso, né, do nosso curso aqui do Vale Concurso, sabe que eu trabalho sempre essa parte de argumentação lógica com diagramas. E BGP gosta de cobrar demais. Então, se você é aluno e tem dificuldade nisso, eu oriento você a dar uma voltadinha dentro do curso, assistir essa aula de argumentação novamente. E também, né, se você não é nosso aluno, vai aqui no canal e filtra essas aulas específicas que eu fiz para auxiliar educacional. Porque é importantíssimo. Eu fiz uma aula destruindo várias questões desse assunto aqui da IBGP. Porque é um assunto importantíssimo e muito cobrado. Beleza? Então vamos lá, ó. Como que eu resolveria essa questão aqui, ó? Considerando como verdadeira a seguinte declaração, todo Belo Horizontino conhece a cidade de Santa Luzia. A alternativa que corresponde a uma argumentação correta é, ou seja, apareceu, falou que é verdadeira e quer que eu conclua alguma coisa dessa verdade aqui. Então falou assim para nós, ó, todo Belo Horizontino, então vou falar aqui, vou montar a estrutura com diagrama, todo Belo Horizontino está dentro do diagrama de Santa Luzia. Todo Belo Horizontino conhece a cidade de Santa Luzia. Beleza? Luzia, tem acento aqui não. Certo? Dentro disso aqui, o que eu posso afirmar? Ó? O que eu tenho certeza, né? Corretamente, o que eu posso afirmar através desse esquema que eu fiz aqui? Ó? Ludmila conhece Santa Luzia. Portanto, ela é de BH? Vamos imaginar que a Ludmila está aqui. Ó. Ela conhece Santa Luzia. Ludmila, esse xizinho aqui é a Ludmila. Quer dizer que ela conhece BH? Ela é de BH? Não. Não é só porque ela conhece Santa Luzia que ela tem que ser de BH, não. Então a letra A, eu não tenho certeza. Pedro não é de BH, portanto, não conhece Santa Luzia. Não quer dizer isso. Se o Pedro estiver aqui, ó, por exemplo, ele não é de BH, mas ele conhece Santa Luzia. Vamos imaginar que o Pedro é lá de Vespasiano. Não é de BH, mas conhece Santa Luzia. Não tem nada a ver. Então a letra B não posso afirmar com certeza. Olha a letra C. João não conhece Santa Luzia. João não conhece. Portanto, ele não é de BH. Aí eu posso afirmar com certeza. Sabe por quê? Porque se o João está aqui fora, ele não conhece Santa Luzia. Então, eu tenho certeza que ele não é de BH. Beleza? Ele não é daqui. Porque se ele fosse de BH, ele tinha que conhecer Santa Luzia. Então, a letra C está correta. Vou marcar ela e sair para o abraço. Opa, beleza? Olha a letra D. Ó. Vitor conhece Santa Luzia. Portanto, não é de BH. Não posso afirmar. Ó. Pode ser que o Vitor conheça Santa Luzia e seja de BH. Então, a letra D não está correta. Eu não posso afirmar com certeza. Então, pessoal, esse tipo de questão aqui, a letra C é a correta, a estrutura com o diagrama vai te dar a certeza de marcar o X no lugar certo. Beleza? Vai te dar essa certeza. Show? Top? Beleza? Então, vamos lá então. Ó. Aqui nessa parte nós finalizamos. E um assunto que eu preciso falar com vocês é a parte de sequência lógica. Certo? A parte de sequência lógica. O que seria essa parte de sequência lógica da Banca IBGP que eu gosto de cobrar demais e está no edital de vocês lá, sequência lógica. Olha uma questãozinha aqui. Isso aqui, gente, sequência lógica para você ficar bom, você tem que exercitar. E principalmente as questões da banca. A Banca IBGP gosta de fazer sequência de números, figuras, caracteres, símbolos e tudo mais. Beleza? Isso aqui é importantíssimo. Certo? Porque tem gente que tem dificuldade nesse assunto. E eu tenho, no canal no YouTube, eu tenho uma aula específica só de questões de IBGP com sequência lógica, porque é um assunto muito cobrado. Então eu trouxe aqui duas questões, né, uma ou duas questões para a gente fazer rápido, mas, mais uma vez, chamando a atenção de vocês. Se tem dificuldade, tem que exercitar principalmente as questões disponíveis no nosso canal aí. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar essas questõezinhas aqui. Como que é essa questão? O que falou para nós? Considere a sequência a seguir. Tem esse símbolozinho aqui, quadradinho, sinal de divisão, mais 0357A, coração XY91C, ou seja, a sequência ela começa e termina aqui. Depois ela começa de novo e vai embora. O termo de número 997 dessa sequência, ou seja, qual que é o nono, que está na posição 997 da sequência? Se eu continuar escrevendo essa sequência aqui infinitamente, qual que é o caractere? Qual que é o termo que está lá na posição 997? Então, o segredo de resolver esse tipo de questão que a IBGP gosta de cobrar demais, eu verificar o seguinte: quantos caracteres que a sequência inicia e termina? Ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres. Então aqui tem 14 caracteres. Esses 14 caracteres, ele inicia, termina no 1. Inicia, termina no 1. Inicia, termina no 1. E vai embora infinitamente. Ele quer saber qual caractere que está no 997. Gente, qualquer tipo de questão dessa, você vai pegar o seguinte. O 997, dividir por 14, para ver quantas vezes vai caber o 997 aqui. Então aqui vai caber 7. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7, vai dar 9. 98. Sobrou 1. Desceu 7. 1 vezes 14 dá 14. Subtraiu, sobrou 3. Ou seja, vai ter 71 sequências de 14 caracteres dentro desses 997. Vai finalizar e ainda vai ter resto 3, ou seja, vai iniciar novamente. Então o termo que está na posição 997 é o terceiro termo após eu escrever a sequência 71 vezes e iniciar ela novamente. Então eu escrevi ela 71 vezes, né? A sequência de 14 caracteres. E vou iniciar novamente. Qual que é o terceiro termo? 1, 2, 3. Ela é o símbolo de divisão. Letra D. Tá aí. Beleza? Top? Show? Tá aí. Marquei a letra D. Então lembre disso. Você sempre vai identificar a quantidade da sequência. Outro exemplo aqui, a sequência aqui formulada por esse professor que está com vocês aqui, ó. Considere que a seguir a sequência formada. Sócio-educativo MG, sócio-educativo MG, vai embora. É correto afirmar que a letra que está na posição 2021 dessa sequência é. Qual a letra que está na posição 2021? Ou seja, sócio-educativo MG começou e terminou. Sócio-educativo MG começou e terminou. Sócio-educativo MG começou e terminou. Vai embora infinitamente. Quantas letras tem o sócio-educativo MG? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 letras. Ou seja, a cada 16 letras começa a sequência sócio-educativo MG e termina. Sócio-educativo MG e termina. Quer saber qual o termo que está na posição 2021? Ou seja, 2021 dividido por 16 vai caber 1 vezes 16, 16, subtraiu, sobrou 4, 2, vai caber 3 vezes 6, 18, vai 1, não é 3 não, é 2, né? Desculpa, a gente vai voltar aqui, 2, 2 vezes 16 dá 32, subtraiu, sobrou 10, 1, vai caber aqui 6, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6, 1, 6 com 3, 96, resto 5. Opa! Sócio-educativo MG, eu vou escrever ele 126 vezes. Depois que eu escrever ele 126 vezes, vai ter resto 5. E eu inicio novamente. Ó. Qual que é a quinta letra? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, é a letra O. É essa aqui, ó, danadinha. Olha lá, ó, letra D. Show, pessoal? Então aí está a nossa solução. Então preste atenção. A parte de raciocínio lógico do seu edital, fiz 10 questões aqui revisando quase tudo. Praticamente tudo eu falei aqui. Certo? Então fiquem atentos, pelo amor de Deus, nesses assuntos iniciais aí. Agora nós vamos entrar na parte de matemática, que é o que é mais cobrado. Principalmente a parte de conjuntos, gente. Cuidado com essas questões de conjuntos. Operações com conjuntos, a operação de união, interseção, diferença, utilizar o símbolo do está contido e do pertence, os problemas com conjuntos. Isso aí tem que estar muito frisado para a sua prova. E eu vou dar uma passada rápida aqui só para chamar a atenção de vocês para esse assunto. Se tiver uma dificuldadezinha, dá tempo de dar uma revisada mais aprofundada ainda. Mas estarei falando isso com vocês aqui agora. Então, ir trabalhando em cima de questões. Olha só, essa questãozinha aqui, ó. Considere os conjuntos A, B e C, certo? Do universo S, beleza? Então, o universo S, X pertence a N, aí se você não sabe nem o que é N. N é os números naturais. E X é menor ou igual a 12. Então, qual que é esse conjunto S, gente? Quais são os naturais menor ou igual a 12? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menor ou igual, quer dizer que o 12 entra. Então, os naturais menor ou igual a 12 são esses aqui. Então, se você não souber identificar nem que é conjunto dos números naturais, você já travou na questão. Você fez igual o Chaves. Ó. Não pode. Não pode. Quem é meu aluno sabe que isso aqui a gente destrói dentro do nosso curso. Esse assunto aqui é muito trabalhado. Beleza? E aqui no canal eu fiz dica focada nesse assunto aí.
Então não vai para sua prova com dúvida nisso não. Beleza? Então, ó, os naturais menor ou igual a 12 são esses aí. Onde A é o conjunto 2, 3, 5, 7, B 2, 3, 4, 6, 8, 9 e C 2, 4, 8, 12. Sobre as operações entre esses conjuntos, assinale a alternativa correta. O que eu posso afirmar entre os conjuntos? Se eu fizer o A, esse símbolozinho aqui de interseção, ó, com C, fica 2 e 3. Gente, interseção é o que repete. Se eu pegar o conjunto A e o conjunto C, o que repete entre eles, entre o A e o C? O 2 somente. Então, não é o 2 e o 3, porque o 3 eu tenho ele só no A, eu não tenho ele no C. Então, a resposta correta desse aqui seria só esse conjuntinho aqui, 2. Então, essa não está correta. Vamos para B. A união com B interseção com C. Primeiro, eu faço o que está dentro do parênteses. Então, o A é esse conjunto aqui. O que é o B interseção com C? Ó? B interseção com C é o que repete entre o B e C, que vai ser o elemento 2, o elemento 4 e o elemento 8. Beleza? O 2, o 4 e o 8, que repete entre o B e C. Tá aqui. Agora, união com A. Eu vou pegar isso aqui, unir com o conjunto A. Então, como que seria a união? A união com esse conjunto aqui seria o 2, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 8. Não é isso? Eu pego os elementos do A e os elementos da interseção e junto num conjunto só. Então, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Não tem 12 aqui não. Não sei o que esse 12 está fazendo aqui não. É isso aqui que está atrapalhando o nosso conjunto. Ó. Então, por isso que a letra B também está errada. Beleza? Ela não é correta, porque está faltando ali o 12. São 6 elementos só. Agora eu quero fazer A interseção com B união com C. Primeiro eu vou fazer o B união com C. B união com C é unir os conjuntos. Então vai vir 2, vou colocar até na ordem. 3, 4, 6, 8, 9 e 12. 2, 3, 4, 6, 8, 9. 2, 3, 4, 6, 8, 9 e o 12. Interseção com A. O que desse conjunto aqui repete com o conjunto A? O 2 repete, o 3 repete, o 5 não e o 7 não. Opa, só o 2 e o 3. Opa, aqui está a minha resposta lá. Ó. Letra C. Porque se eu pegar o conjunto A, que é esse aqui, e fazer a interseção dele com esse que eu achei aqui, o que repete é só o 2 e o 3. Então, essa é a resposta correta. A letra D, ó. A interseção com B. A interseção com B é o que repete. O que repete entre A e o B? O 2 e o 3 somente. Então, esse 5 aqui não repete nos dois não, está atrapalhando. Então, não poderia ser ela. Resposta, letra C. Beleza, pessoal? Então, o basicão de operações dos conjuntos está aqui. Ó. União, interseção. O outro que ficou faltando aí é a diferença, que não vem nessa questão. Uma diferença de um conjunto para o outro, né, você tem que saber também para sua prova. Beleza? Continuando, ó. Vamos falar aqui agora de problemas com conjuntos. Problemas com conjuntos também que despenca na prova do BGP. Então, ó, para viabilizar projetos de infraestrutura de iluminação pública, uma prefeitura abriu licitação para parceria público-privada, PPP. Nessa licitação, foram solicitados certidões negativas de débito trabalhista, CNT, e municipal, CNM. Das 85 empresas participantes do pregão, 37 possuía CNT, 41 possuía CNM e 20 não possuía nenhuma das duas. Se eu somar 37 com 41 com 20, dá mais de 85. Então já sei que esse é um problema que eu resolvo com diagrama. Opa, vou fazer 2 diagramas aqui. Ó. Um diagrama do CNT, outro diagrama do CNM. E o segredo de eu resolver problemas com diagrama é jogar as informações do problema de dentro para fora. Eu nem vou procurar me importar com uma pergunta por enquanto. Depois que eu jogar as informações aqui, que eu vou preocupar com o que o exercício está perguntando. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar jogar as informações de dentro para fora. O que o exercício falou para nós? Ó? 20 não possuíam nenhuma das duas certidões. Então, 20 está aqui fora. 37 possuía CNT. Então, 37 é CNT todo. 37 é tudo. CNM é 41. Então, na verdade, eu não sei quantos que possuíam as duas. Então, eu vou colocar um xzinho para ele aqui. Ó. Se eu tivesse essa informação, eu jogaria ela primeiro aqui. Como eu não tenho a informação de quem possui as duas, é o que eu vou estar procurando lá. Ó. Alternativa que apresenta o número correto de empresas participantes no processo que possuem as duas certidões, no caso é o X. Aí, o que eu tenho que pensar agora?
37 é o CNT todo. Quem tem apenas o CNT é 37 menos X, que é esse pedacinho aqui. Quem tem apenas o CNM é 41 menos X, esse pedacinho aqui. E se eu somar quem tem somente CNT, quem tem os dois, quem tem somente CNM e quem não tem nenhuma das duas, tem que dar 85 empresas. Aí você monta a sua equação. Ó. 37 menos X, que é somente CNT, mais X, que é as duas, mais 41 menos X, somente CNM, mais 20, tem que dar 85. Eu acho o valor de X agora. Matei o exercício. Pronto. Então, menos X com mais X cortou. 37 com 41 dá 78, com mais 20, 98. Menos esse X que está aqui, igual 85. Então, para eu resolver isso, o que eu faço? Posso passar o X para lá e 85 para cá, então vai ficar 98 menos 85 é igual a X. Então, o X vai ser igual a quanto? 98 menos 85 vai dar 8, 10, 13. Beleza? 13. Tá aí. Fechou. Show? Top. Então, o X aqui, ó, que é o que as empresas participantes que possuem as duas certidões, é 13. Se eu quisesse aquelas que possuem somente CNT, seria 37 menos os 13 agora, que daria 24. Se eu quisesse somente CNM, 41 menos os 13 agora, que daria 28. Beleza? Se eu somar agora aqui, ó, 24 com 13 com 20, tem que dar quanto? Tem que dar os, mais o 24 com 13 com 28 com 20, tem que dar os 85. Beleza? Tem que dar os 85. Então, 24 com 13 dá 37. 37 com 28 dá 50, 65. Com 20, 85. Certinho. Só que o exercício me pediu o X. Ele poderia ter dado várias perguntas aqui agora. Ele poderia ter perguntado assim, quantos possuía somente CNM? Seria 24. Quantos possui somente CNT? Né? Seria 24. Quantos possui somente CNM? 28. Quantos possui somente uma certificação? Seria o 24 mais o 28. Quantos não possuem CNM? Olha só, seria os 24 que possuem somente CNT, mais os 20 aqui fora. Então são várias perguntas, gente. Então essa estrutura com o diagrama que vai te dar a certeza de marcar o X no lugar certo. Mas aqui, na verdade, ele te pediu o que possui as duas, que no caso é o 13. A resposta nossa é a letra C. Mas são várias perguntas que poderia vir aqui. Beleza? São várias perguntas. Então fique atento a esse assunto aí. Beleza? E para a gente caminhar para o final aqui, o último assunto que eu queria falar com vocês, que é a parte do princípio de contagem. Análise combinatória, gente. Em análise combinatória, você tem que levar para sua prova sabendo o princípio multiplicativo. Você tem que levar para sua prova sabendo a parte de permutação. Você tem que levar a sua prova sabendo a parte de arranjo e combinação. Olha só, com 2 minutos eu vou passar para vocês aqui para você relembrar e levar isso à sua prova. Então, princípio de contagem. Qual que são os passos que você precisa saber aqui? Beleza? Deixa eu colocar na tela aqui, né? Princípio de contagem. Você precisa saber o princípio multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. O que que você precisa, o que que pega na hora dessas questões na prova? Você identificar se a questão você vai utilizar na análise combinatória. Isso é o que pega. Então, como que você vai identificar se aquela questão é de análise combinatória? É se ela está te pedindo a contagem de possibilidades. Beleza? Contagem de possibilidades. Se ela estiver te pedindo a contagem de possibilidades, é análise combinatória. Agora, o que de análise combinatória que eu vou utilizar? Aí é outro passo. É nessa sequência que eu ensino dentro das minhas aulas. Porque é um pé no sapato de muito concurseiro essa parte de análise combinatória. E você não pode ficar com isso aí para sua prova. Beleza? Não vai nessa dúvida. Então, o que que vai fazer você identificar isso aqui, saber a diferença? Primeiro, princípio multiplicativo é a multiplicação das possibilidades. Ou seja, vai pegar a possibilidade, princípio de N possibilidades é você pegar o N1, vezes N2, vezes N3, até chegar, né, possibilidade. Vou fazer assim melhor. Possibilidade 1 vezes possibilidade 2, vezes a possibilidade 3, vezes até você chegar na possibilidade N. É a multiplicação das possibilidades, por isso que eu chamo multiplicação, princípio de multiplicação.
Agora, permutação. Permutação são 3 tipos de permutação. Permutação simples, permutação com repetição, beleza? E a permutação circular. Você tem que saber diferenciar elas. Então, quando eu falo permutação, permutação é aquelas questões de contagem em que eu vou achar a contagem permutando, trocando os elementos de lugar. Aí você resolve com permutação. As principais questões de permutação são aquelas que pedem anagramas, né? Anagramas são novas palavras que eu acho com as letras de uma palavra principal, e essas novas palavras, eu embaralho essas letras e vão formar novas outras palavras. Elas com significado ou não são chamadas de anagramas. Então, essa permutação, né, eu tenho ali permutação simples, permutação com repetição e permutação circular, você vai lembrar o seguinte: a permutação simples, permutação de n elementos. É só você fazer o n fatorial. Lembrando, o que é um número fatorial mesmo? N fatorial é eu multiplicar sempre por unidade a menos. Beleza? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim vai, até chegar no 2, 1. Ou seja, vou multiplicando por unidade a menos até chegar no 1. Exemplo, quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só dando um reforço aqui, porque IBGP gosta de cobrar essa partezinha de fatorial. Beleza? Então, a permutação de elementos sem repetição é número de elementos fatorial. Agora, como que eu vou saber diferenciar a permutação simples com a permutação com repetição? É quando os elementos estão repetindo. Permutação de n elementos, repetindo, vou colocar aqui A, B vezes, sempre será n fatorial sobre o A fatorial vezes o B fatorial, e assim vai. Então você sempre divide pela quantidade de elementos que estão repetindo em fatorial, sempre multiplicando esses elementos aqui. E para finalizar a permutação circular, você pega o número de elementos, diminui 1 e faz o fatorial. Então vamos imaginar que eu quero, eu tenho 5 pessoas, quantas possibilidades eu tenho de sentar essas 5 pessoas em uma mesa redonda de 5 cadeiras. Ou seja, permutação circular. Ela não tem início e não tem fim. Então você diminui o elemento e faz o fatorial. Então, gente, lembrando, isso aqui é uma dica rápida. Só clareando para vocês aí que vão fazer a prova no domingo. Show? Então, se você é aluno do nosso curso, você pode voltar também dentro do nosso material e dar uma revisada nessa parte aqui. E agora, a parte de arranjo e combinação. Como que eu vou diferenciar aqui, ó? Arranjo de n elementos, escolhe P. É n fatorial sobre n menos P fatorial. Essa aqui que eu calculo o arranjo. Combinação de n elementos, escolho P. É n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Primeiro, vamos lá, agora eu vou voltar aqui e vou explicar a vocês. Como que eu faço para diferenciar esses dois? Quando tem uma questão que me pede princípios de contagem, eu vou resolver ela com arranjo ou com combinação. Você vai lembrar o seguinte: como que eu faço para diferenciar? Como que eu faço para saber que eu utilizo arranjo ou combinação? É quando de um grupo maior eu vou formar no grupos menores. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas, quero formar um grupo com 4. Tenho 10 pessoas, quero formar um grupo com 3. Então, de um grupo maior, quantas possibilidades eu tenho de formar grupos menores? Isso aí é arranjo ou combinação. Como que você vai diferenciar um dos dois? Aí vem o macete. Macete, professor Denis. Você vai lembrar o seguinte: para diferenciá-los, quando você utiliza arranjo ou combinação, no arranjo a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. Não importa. O que quer dizer isso? Presta atenção. Não importa. Gente, dá um print nisso aqui, pelo amor de Deus. É importante isso aqui para sua prova. Beleza? Dá um print nisso aqui. Então, como que você vai saber? Ó? Contagem de possibilidades é análise combinatória. Princípio de contagem. Como que eu vou saber se eu utilizo arranjo ou combinação? Arranjo é quando no grupo maior eu escolho grupos menores e a ordem que eu vou formar esse grupo menor não importa. E se a ordem importar, é combinação. Vamos lá, vamos pensar um exemplo aqui. Eu chego na sala de aula, tem 15 alunos. Eu quero ver quantas possibilidades eu tenho de formar um trio. Beleza? Um trio de líder, vice-líder e suplente. Vamos pensar assim.
sendo que o primeiro que eu escolhi é líder, o segundo é vice-líder e o terceiro é suplente. Então a ordem que eu estou escolhendo o trio importa. Agora, se a ordem importa, eu vou utilizar arranjo. Arranjo de 15, escolho 3. Acabou. Agora, se a ordem não importa, é combinação. Um exemplo da combinação. Chego na sala de aula com 15 alunos, eu quero formar um trio para fazer uma prova. Importa se eu estou escolhendo o aluno A, o B ou o C? A ordem que eu vou escolher eles importa? Não importa, porque quando vai formar o grupo, a ordem que eu escolho os três não importa, porque vai formar o grupo do mesmo jeito. Então, se a ordem não importa, seria combinação de 10 e escolho 3. Aí que você tem que saber diferenciar. Beleza? Show? Então, para a gente fechar isso aqui, esse bate-papo nosso, esse gás final aí para sua prova, vamos fazer mais duas questões que a gente fechar. Olha só. Os números de telefones fixos em Minas Gerais possuem 8 algarismos. Sabes que esses números não podem começar com 0. Sendo assim, assinale a alternativa que representa corretamente o número máximo de telefones que pode ser instalados no estado, ou seja, questão de contagem, né? Contagem de possibilidades. Então, método do risquinho. São 8 algarismos. Vou fazer 8 risquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. Aí, gente, o método do risquinho, você vai lembrar comigo o seguinte. Quando você vai fazer questões pelo método do risquinho, pelo princípio do multiplicativo, multiplicação das possibilidades, você sempre tem que lembrar o seguinte. Você vai começar ali colocando as possibilidades na casa problema, no risquinho problema. Então, vamos lá, ó. Qual que é o risquinho problema aqui? No primeiro, que não pode começar com 0. Eu tenho quantos algarismos, gente? De 0 a 9 é um total de 10 algarismos. Então, teoricamente, aqui no início eu poderia usar 10 algarismos. Só que eu só posso usar 9 porque o 0 não entra aqui. Então, aqui eu só posso usar 9 algarismos. Agora, aqui são 10 algarismos. Aqui são 10, são 10, são 10, são 10, são 10 e são 10. Por que são 10, pessoal? Porque ele não falou para mim que os números não podem repetir. Por exemplo, se eu não pudesse repetir o número no telefone, né, seria o número de possibilidades que diminuiria. Aqui seria 9 de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mas como aqui os números podem repetir, então são 10 possibilidades em todos os outros dígitos. Só no primeiro aqui que são 9 possibilidades, que o 0 não entra. Então, multiplicando todas as possibilidades agora, seria 9 vezes 0, vezes 10, vezes 10, vezes 10, só colocar o 9 a quantidade de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai dar quanto? 90 milhões, olha lá. Resposta, letra C. Show? Então, o número máximo de telefones que em Minas Gerais, números com 8 dígitos, que não pode começar com 0, são 90 milhões de telefones fixos diferentes aí que pode ser formado. Então, é muito telefone fixo, né? Em Minas Gerais aqui não tem isso tudo, né, de telefone fixo aí, vai estar longe disso aí, né? Então, nunca vai repetir aí, não tem possibilidade de repetir o número fixo aí em Minas. Show? Outra questão para a gente fechar. Análise combinatória estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado evento. 10 candidatos estão disputando 4 vagas em um concurso público. Assinale a alternativa que representa corretamente quantas são as possibilidades para esses candidatos ocuparem as 3 primeiras vagas. Ou seja, 10 candidatos estão disputando 4 vagas. Na verdade, eu quero disputar as 3 primeiras. 10 candidatos querem disputar as 3 primeiras vagas. Certo? 10 candidatos vão disputar as 3 primeiras. O exercício não perguntou para mim quantos candidatos serão aprovados, porque senão, se fosse candidatos serão aprovados, com as possibilidades dos candidatos serem aprovados, né, seria 10 com escolhendo 4. No caso aí são 3 vagas. Então, as 3 primeiras vagas, a ordem importa? Importa. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Ou seja, 10 com as possibilidades de ocupar as 3 primeiras vagas. Ou seja, é arranjo ou combinação? Viu só? Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Então, as 3 primeiras vagas, a ordem importa. Então, aqui vai ser o quê? Arranjo. Né? Arranjo de 10, escolho 3. Porque as 3 primeiras vagas, a ordem das 3 primeiras vagas importa. Então, ó, arranjo de 10, escolho 3. Vamos fazer? 10. Como que eu faço o arranjo mesmo? De n, escolho p, é n fatorial, sobre n menos p fatorial. Então, vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Então, vai dar, aqui embaixo, 10 menos 3 dá 7 fatorial. Então, vou desenvolver em cima até no 7 fatorial. 7 fatorial. Sobre 10 menos 3 dá 7 fatorial. Eu corto 7 fatorial com 7 fatorial, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72, vezes 10 dá 720. Então, são 720 possibilidades
deles formarem, né, dos 10 candidatos ocuparem as 3 primeiras vagas, porque a ordem importa. O primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Show, pessoal? Então, olha só, nesse bate-papo nosso aqui de pouco menos de 1 hora, eu tentei passar para vocês o máximo de informação possível. Peço desculpas se foi um pouco rápido, mas isso aqui é revisão mesmo. Você que é aluno do nosso curso aqui, volta, dá uma passada num ponto a ponto que ficou na dúvida aí. Aquele ponto que não deu tempo de passar aqui, você pode voltar, principalmente múltiplos divisores, que eu já falei no nosso canal. E assim, sinceramente, eu espero ter ajudado a gente buscar essas 5 questões aí no domingão. Beleza? Então, mais uma vez, vou deixar aqui o Instagram do professor Dênio disponível aí, né? Nós estamos juntos aí, você que vai fazer prova de polícia penal, né? Vamos focar com dicas específicas aqui também no canal, então se inscreva no canal, se inscreva aí, deixe seu like nessa nossa aula, compartilhe, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vale o concurso ou vale a aprovação, arrebenta nessa prova no domingo, beleza? Tamo junto, muito obrigado, valeu galera.